Alô galera, Vascaínos aqui, Marcelo falando. Esse vídeo aqui é mais que uma resposta, né? As críticas que eu sofri aqui no canal, né? Logo depois que o Vasco ganhou de 6-0 no Morumbi contra o Santos. E eu, no pós-jogo, falava: Coutinho tem que jogar assim várias vezes para valer a pena, e não só de quando em vez apresentar um futebol bom ou razoável. Tinha apresentado contra o São Paulo e depois apresentou contra o Santos. E nesse ínterim, pouca qualidade do Coutinho, muitas vezes se escondendo, apático. E para quem tem mais idade vai lembrar aí, Bismarck era a mesma coisa. Morfético, apagava, se escondia, né? E eu queria perguntar, cadê esses caras que vieram aqui no meu canal e criticaram? Tá vendo? Fala agora do Coutinho, não sei o que e tal, blá blá blá. Fala sobre o Coutinho, né? E eu respondia, como acabei de falar agora. Tem que jogar muito melhor, tem que jogar mais vezes assim, né? Para que melhore a minha visão do Coutinho, que não vale 1,7 milhões. O que foi Coutinho ontem contra o Corinthians? Ah, mas Marcelo, o time todo não jogou bem. Eu sei que vai ter sempre essa defesa, mas o pensamento é, quem ganha 1,7 tem de dar o seu jeito, né? Esse é o pensamento. E repito aqui, reitero, quantas e quantas vezes eu fui criticado aqui porque eu dizia a mesma coisa do Payet. E as pessoas justificavam por um jogo contra o Fortaleza, um gol contra o Bahia, um gol contra o América Mineiro, algo assim, né? Essas idiotices. E quando agora não renovou-se com o Coutinho, com o Payet, perdão, né? As viúvas do Payet, Zé Comé, etc., reclamaram e tal. Olha, não temos reserva para o Coutinho. O Payet jamais foi reserva do Coutinho. Não era um jogador de criação, né? No máximo um meio atacante falido pela esquerda, mas nunca um cara de criação, né? E o Couto também, por muitas e muitas vezes, não se apresenta assim. De quando em vez, né? Ele cisma e vou jogar hoje como meia de ligação, né? Meia de criação. E a gente não tem reserva para isso, né? E quem me acompanha aqui, né? Vai lembrar, lá atrás eu falava, Coutinho está indo jogar lá atrás que não tem corpo, energia, saúde, intensidade para bater de frente com os volantes do adversário e muito menos com os zagueiros que saem da área para dar o combate. Tem alguns times que não tem esse buraco, que não deixam esse buraco entre zaga e volante. E o Vasco sempre deixou, né? Tá aí mais uma prova agora contra o Corinthians, né? E o Vasco está na mesma situação de sempre. 23, 24 e 25, tentando fugir da zona do rebaixamento. 23 foi na última rodada. Em 24, demos umas cagadas com Paiva, né? Claro, os oponentes ajudaram, como estão ajudando agora, né? Vasco quer cair para a zona de rebaixamento, mas não deixam. Hoje tem jogos, já o Flamengo joga aí, não sei se está jogando agora, contra o Vitória, né? Vamos ver a classificação. E esse ano, 25, é o pior, ou o segundo pior, ano de pontos corridos do Vasco. A informação é essa, né? Então, a queda está iminente e como fugir dela? Não é abandonando o estádio, como eu falei mais cedo. As organizadas têm que gritar, têm que xingar. Os torcedores comuns, idem, né? Tem de ir lá e reclamar. E não a gente aceitar aqueles protestos comprados que foram feitos lá atrás contra a 777, quer dizer, na época da 777, que ela abriu o portão e sentou para reclamar com os jogadores, não com ela, que contratou aqueles pifes jogadores. Os caras foram reclamar do Léo Pelé e do Maicon, mas não reclamaram de quem contratou Léo Pelé e Maicon, né? E agora, mais um protesto aí, né? Mais um teatro, foram reclamar do João Vitor, ele acabou saindo, pediu para sair, né?
E o argumento era, pô, não posso reclamar com o Pedrinho, porque o Pedrinho não contratou o João Vitor, tá tentando tirar ele, mas ele não quer sair. E o resto desses jogadores que estão sem culhão para jogar, né? Pelo amor de Deus. As organizadas estão muito caladas, né? Força Jovem voltou agora a frequentar os estádios, botando bandeira, disseram aí, né? Ovacionando mortes em confronto com os torcedores do Vasco, de torcedores do Corinthians. Isso é um lixo, né? Isso é lixo. Vasco ganhou do Santos, voltando aqui para o começo do meu vídeo, eu critiquei o Coutinho e continuo criticando, né? Não vale 1,7, não vale, né? E o argumento antes, peraí, quando entrar o Nuno, quando chegar o David, ele vai ser ajudado. Sim, vai ser ajudado. O David joga uma partida boa, outras ruins, eu sei disso. O Verratti, para jogo, toque de bola é péssimo, mas e o Nuno, né? Quando não joga mal, o técnico tira ele do meio de campo na criação e bota para jogar como segundo volante. Brincadeira, seu Diniz, né? Aqui eu não trabalho com Maria vai das outras, eu tenho minha opinião, claro. E sempre vou reclamar do Couto. 1,7 se contrataria 2 jogadores com intensidade, 3 jogadores com intensidade, né? Que bote 2, né? Mas, voltando aqui, cadê vocês que vieram aqui criticar e tal, dizendo que eu não podia falar mal do Coutinho, que o Coutinho era isso, que o Coutinho era aquilo, né? Que a barreira virou bar e tal. Coutinho e Payet sempre foram jogadores sazonais, né? Trazendo essa palavra para cá, né? Uma metáfora, né? Sazonal é uma coisa que dá numa estação do ano, né? E não dá nas outras. Mais ou menos isso. Ele joga de quando em vez, né? É uma metáfora. São jogadores sazonais. Coutinho, Payet, né? Mudando de assunto aqui para encerrar o vídeo, eu não coloquei em título algum, e nem vou colocar também, né? Isso é vergonhoso. Mas eu falei aí, antes de sair nas mídias, né? Isso, não porque eu tenho informação, porque eu fui pesquisar. Outros estavam falando, antes de sair nos youtubers aí importantes do Vasco, né? Esses caras aí e tal. Não porque eu tenho informação, não tenho. Aqui é um canal de opinião. Mas eu fui pesquisar em alguns canais sérios, né? Mídia tradicional, melhor dizendo, e fui correr atrás. Paulinho, lateral do Vasco, quer sair da base, porque o Diniz está colocando o Leandrinho improvisado na esquerda, na direita. Leandrinho, lateral esquerdo, improvisado na direita, como lateral direito, né? E não está colocando o Paulo Ricardo para ser o terceiro jogador. Seria PH, Puma e o terceiro Leandrinho, lateral esquerdo, improvisado na lateral direita. E o Paulinho tá puto com isso, claro, o Paulo Ricardo. E o Leandrinho sequer é utilizado na lateral esquerda. Isso só pode ser brincadeira, né? Só pode ser brincadeira um negócio desse. E para fechar aqui, o Vasco apresentando aí, né? Robert Renan, Matheus França, né? E tal. Alguns picaretas colocaram o Nino no Vasco. Estão blindados aí, Pedrinho e Felipe, né? Porque enquanto tiverem sinais de fogo, de contratações, que não são reforços, né? A não ser que ajudem, mal ou bem, o Vasco tem um único reforço na era do Pedrinho, que é o Nuno. Um único reforço, que não é intenso, não é regular, mas é um reforço, né? Então, para fechar aqui o vídeo, né? Cadê vocês que me criticaram e tal? Defendam agora o Coutinho, né? Defendam. Vamos ver quando ele vai jogar, vai voltar a jogar de novo. Uma boa partida, notadamente contra time grande, né? Nem contra time pequeno ele vem jogando, né? Mas contra time grande, duvido, ele se esconde, né? Vamos ver o que ele vai aprontar contra o Botafogo aí, né? O bom time do Botafogo, que mesmo aí, tendo sido eliminado da Libertadores, não está nas cabeças já do Brasileirão, tá mais forte que o Vasco. Vamos aguardar, né? Quem viver verá, e vamos ver quantas partidas o Coutinho vai entregar boas pro Vasco para valer 1,7 milhões ao mês. E não é só isso não, bota mais aí 300, 400 mil, porque ele trouxe o Alex Teixeira junto, né? Então o Coutinho e o Alex Teixeira pro Vasco, bota aí 2 milhões e 200 por mês, esses dois bonecos aí, que não vem jogando porcaria nenhuma. Alex Teixeira, sai fora, cara, pega o boné, se você é Vasco mesmo, ajuda a gente aí, cara, tá bom já. 1 ano de salário, 2 anos de salário aí, mamando nas tetas do Vasco. Chega, meu irmão. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.